A questão do tempo é uma questão inextricável e muito complexa, não só para a física, mas para a psicologia também. Mas, ao mesmo tempo, simples. Quando a gente observa os opostos e coloca os dois lados antagônicos do cérebro, para estabelecer um contraste e observar a diferença entre esses dois aspectos. William Donohue é um teólogo americano que faz uma releitura da Bíblia, tanto o Velho Testamento assim como o Novo Testamento, muito interessante, traduzindo e interpretando vários trechos do Velho Testamento como um livro de medicina, na verdade um livro de anatomia, e o Novo Testamento mais como um livro de psicologia, mais precisamente um livro de psicanálise, e é muito fácil estabelecer conexões entre as teorias do Freud e parábolas e passagens do Novo Testamento, dos Evangelhos. Aqui é um exemplo, né, do Gênesis 32:30, uma citação de um local onde Jacó esteve face a face, cara a cara com Deus, face a face com Deus, e esse local foi chamado de pineal, exatamente a glândula pineal que é colocado como a sede da alma, a glândula pineal. Outra questão interessante que o William Donohue explica nas suas palestras é a divisão do cérebro em duas partes. A parte esquerda, a parte responsável pelas sensações, a percepção, os 5 sentidos, basicamente sensações, as 5 sensações, e a parte direita é responsável 95%, né? A parte esquerda 10%, a parte direita 90%. E aqui já começa a aparecer essa diferença entre esses dois aspectos relativos à questão do tempo. Então justamente a parte esquerda da percepção tem essa questão da percepção do tempo, a questão cronológica, baseada nas sensações e nos sentidos, e na parte direita, totalmente emocional, inconsciente, o tempo é percebido de uma forma diferente. Então lá já por volta de 1637, no discurso do método, enfim, meditações, já o filósofo francês René Descartes, ou Descartes, já estabelecia, já definia a glândula pineal como a sede da alma. E a questão principal, mais relativa à questão das duas partes do cérebro, é se o foco prevalece sobre o lado esquerdo do cérebro, você tem como ponto cego o lado direito, a parte emocional, e tem já com uma diferença de que é como se fosse um computador, né? Existem 2 tipos de inconsciente. Que o psiquiatra suíço Jung define como inconsciente pessoal, que são as informações que nós recebemos do meio familiar, da sociedade, enfim, a mídia principalmente hoje, fazendo download,
como é colocado hoje na linguagem mais atual, baixando informações, registrando informações. A definição nesse aspecto é inconsciente pessoal, e aquele inconsciente que já vem registrado exatamente com a memória ROM no computador, né? Read-only memory. Você não tem acesso a essa memória no computador, ela roda sozinha. E nós temos exatamente esses dois tipos de inconsciente funcionando de forma paralela, e o interessante é que o inconsciente coletivo, que a forma de funcionar é o mesmo em todas as pessoas, não há acesso a esse inconsciente, o inconsciente coletivo. São essas pulsões que o inconsciente coletivo estabelece, que vêm irromper, invadir a consciência. Outro aspecto interessante no inconsciente pessoal, essas informações elas podem, o ego, né, a consciência pode acessar essas informações, esses conteúdos, trazer esses conteúdos à consciência. Já a questão do inconsciente coletivo, que é afeto puro, e existe um mecanismo de defesa que procura evitar o contato com esse aspecto afetivo, já não é uma questão fácil de ser a questão da assimilação desses conteúdos inconscientes. No caso coletivo é muito mais complexo, porque ele é absolutamente contraditório, principalmente as ideias que representam esses conteúdos. Então é por essa razão que Freud, né, o médico neurologista austríaco, define que o inconsciente é absolutamente atemporal. Então, em outras palavras, para simplificar, existe uma parte do funcionamento do aparelho mental, o aparelho da alma, Seele, em alemão Freud chamava aparelho da alma, não aparelho psíquico ou mental, porque esse conceito ele pega do Nietzsche, né, que coloca a alma como algo no corpo, o corpo é a própria alma. Esses conteúdos, ou o conceito desses conteúdos, fica absolutamente obliterado, ou seja, as pessoas acabam não tendo essa percepção do tempo de uma outra forma a não ser a percepção cronológica, a percepção reduzida e restrita aos 5 sentidos. Então, em outras palavras, embora com certeza a questão do tempo cronológico seja uma determinante e evidente, mas ao mesmo tempo existe um outro aspecto no qual o tempo não passa, não existe o tempo, porque quando esses 10% da parte esquerda do cérebro é, de certa forma, neutralizada e você acessa o campo afetivo, no sentido da psicanálise, a forma de perceber o mundo é completamente diferente. Não tem nada a ver com uma forma limitada e cronológica. Nessa forma cronológica, as sensações, essa sensação desse afeto, como está essas sensações dissociadas da questão da percepção dos 5 sentidos, faz com que a pessoa não tenha esse acesso, essa percepção a essa questão mais profunda relativa ao inconsciente coletivo. Para ilustrar esse conceito, tem essa pintura aqui muito interessante de Lescaut,
o sacerdócio do tempo. E é interessante que esses viajantes esperam na estação e observam um relógio sem ponteiro. Então, mais ou menos, ou exatamente dessa forma que é percebido, que o mundo é percebido quando nós acessamos esses conteúdos reprimidos, os conteúdos inconscientes do inconsciente coletivo. É como se prevalecesse as sensações que a pessoa não sente quando está focada ou a atenção está direcionada aos 5 sentidos. Então essa parte obliterada, 90% do cérebro do lado direito, do hemisfério direito do cérebro, fica como se fosse um ponto cego e sem acesso. Aqui o pintor americano Hopper, ele tem esse estilo de pintar pessoas como se fossem isoladas, né, solitárias, justamente por esse movimento que em inglês a gente chama de turn inwards, né, um movimento interno para que você entre em contato com esse hemisfério direito do cérebro. E quando você entra em contato com esse lado, com esse afeto, é como se o sentido do real fosse diluído e como se o mundo da percepção não tivessem esse valor, justamente porque essas projeções são neutralizadas. Uma vez que, como fala Jung, todo conteúdo inconsciente é projetado. Então o mundo o que a gente vê são representações desses conteúdos projetados. Então é interessante esses quadros do Hopper, que ilustra exatamente essa ideia e esse conceito. Então é sempre essa forma de pintar as pessoas como se elas estivessem concentradas ou voltadas, né, para si mesmas. Aqui a imagem também é muito interessante, como se a pessoa tentasse escapar do tempo cronológico de alguma forma. Sendo que não escapar do tempo cronológico é evidente que é impossível, mas somente acessando ou deixando que esses conteúdos inconscientes coletivos venham à consciência para que essa percepção seja alterada. Então, resumindo, é como se você acessar esses conteúdos, entrar em contato com esse afeto inconsciente, é como se tivesse a sensação ou a percepção de que o tempo não existisse. É como se o tempo não existisse, como se o tempo não passasse. Então é uma linha reta, e não importa a idade, porque a percepção e a sensação desse afeto é o mesmo com 5, com 10, com 20, com 80 anos, com 110 anos. Essa sensação afetiva, ela não existe tempo para essa questão do inconsciente coletivo.